Realmente é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui, reencontrando grandes amigos, que já fortalecemos esta amizade, já nesta trajetória abençoada dentro da doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, que nos alegra, que nos engrandece, porque nós, com certeza, sempre recebemos muito mais do que nós doamos. Então, o carinho, a amizade, a fraternidade, a solidariedade fica dentro dos nossos corações. E a nossa gratidão a todos daqui, a Fraternidade Irmã Maria, por nos ter convidado e mais uma vez estarmos aqui nesta noite. Vou pedindo licença para começarmos a nossa conversa, lendo alguns trechos de um poema de Gibran Khalil Gibran, um poeta bastante conhecido por muitos, mas vamos falar do amor. E diz assim: quando o amor vier a ter conosco, recebei-o, embora os seus caminhos sejam árduos e sinuosos. Quando as suas asas vos envolverem, abraçai-o, embora a espada oculta sob as suas asas possa vos ferir. E quando ele falar convosco, acreditai, embora a sua voz possa abalar os vossos sonhos como o vento devasta o jardim. O amor só se dá a si e não tira nada, senão de si. O amor não possui nem é possuído, pois o amor basta-se a si próprio. Quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas antes, eu estou no coração de Deus. E não pensais que podeis alterar o rumo do amor, pois o amor, se vos achar dignos dele, dirigirá seu curso. O amor não tem outro desejo que não seja de preencher a si próprio. Amai, amai sempre, para conhecer a dor de tanta ternura e ser ferido pela vossa própria compreensão do amor. Amai para sangrar com vontade e alegremente. E assim nós vamos falando um pouquinho sobre Jesus, que foi para nós o maior exemplo do amor. Foi que realmente nos trouxe a palavra amor no seu real significado. E tem uma passagem que diz, está em Marcos, capítulo 16, versículo 7, onde Marcos coloca: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Esse episódio ocorreu logo após a crucificação e a morte de Jesus. Então, logo após do fato, José de Arimateia, um amigo e um seguidor do mestre, ele vai até o Sinédrio, até os dirigentes, os sacerdotes do Sinédrio, para solicitar o corpo de Jesus para poder enterrá-lo. E aí ele o faz numa tumba que era dentro de uma rocha, como o hábito à época. E nesta tumba, depois de colocado, teve os preparativos, colocado o corpo de Jesus, é colocado uma rocha para tampar, para vedar a entrada da tumba onde Jesus ficou. Porém, no dia seguinte, logo pela manhã, Maria Madalena, outra Maria, mãe de Tiago, é dito, deve ser o menor, porque junto estava Salomé, que era mãe de João, o evangelista, e também Tiago, o maior. E as três vão indo para ver o túmulo de Jesus e lá levar o óleo para poder untar o seu corpo, um costume de purificação que os judeus tinham. E assim vão as três no caminho e elas perguntam entre si: meu Deus, como nós vamos retirar
a tampa, quer dizer, a rocha menor que está tampando a passagem da entrada. Ela é muito grande, aquela pedra. Como nós vamos ter condições de retirá-la? E assim as três vão no diálogo e vão pesarosas indo visitar o túmulo de Jesus. Lá chegando, tem a surpresa que realmente a pedra já havia sido removida. E adentrando, encontra, Marcos descreve como um anjo, mas seria um espírito de luz que diz a elas exatamente isso, o recado de Jesus, que eles fossem, avisassem os discípulos, a Pedro, que ele estava, Jesus, adiante de todos, que estava seguindo para a Galileia, onde lá ele iria se encontrar com todos. O fato realmente aconteceu e Jesus, por 40 dias, teve várias aparições. Umas com os apóstolos, depois Tomé não estava presente, duvidou que fosse realmente, ele reaparece em uma outra oportunidade, onde há a passagem que Tomé põe a mão nas feridas de Jesus para poder acreditar que realmente era o mestre, e também para 2 discípulos na estrada de Emaús, e finalmente ele aparece na Galileia, onde mais de 500 seguidores escutam a preleção de Jesus. Ele está diante de nós, é um alento para todos nós, porque nós sabemos que o nosso mestre sempre esteve presente conosco. A história já nos conta que ele está aqui desde a formação do planeta Terra. Ele nunca partiu. Ele, espiritualmente, está presente junto a nós. Inclusive, nesse episódio, onde ele aparece a Maria Madalena, e ela se assusta, em vê-lo, e ela fica muito alegre que ele aparece a ela, e vai contar para os discípulos, e os apóstolos não acreditam que ele tenha aparecido para ela, e eles questionam, justo para ela? Vai aparecer, em vez de um de nós, ele já se sente, tem a pretensão de ser o preferido de Jesus. Porém, nesta aparição, que é dada como ressurreição, a doutrina espírita nos esclarece. Ressurgir no mesmo corpo não seria possível. E os judeus, à época, eles não entendiam como todo esse processo poderia ser feito. Como eles tinham a ideia que o espírito voltasse. Mas eles não entendiam qual era o mecanismo. Então, eles davam o nome de ressurreição, quando, na realidade, seria a reencarnação. Porque, cientificamente, nós sabemos que o corpo, depois desfeito, não tem condição de voltar mais, não existe mais esta condição. E quando Jesus mesmo fala sobre a ressurreição, ele coloca a ressurreição do espírito, porque todos nós fazemos a passagem. Morre-se o corpo e ressurge o espírito no plano espiritual. Madalena, que ela foi muito criticada, inclusive, pelos próprios apóstolos, tem mais uma passagem do seu encontro com Jesus, ainda quando ele estava vivo, quando ele está na casa de um fariseu, de nome Simão, e o fariseu deu uma festa para recepcionar Jesus, e lá adentra, a Maria Madalena, e vai beijar os pés de Jesus. A sua gratidão pelo encontro, onde Jesus faz ver que a sua conduta não era boa para ela, que ela deveria modificar a maneira de entender, que ela deveria se ligar às coisas espirituais e não às coisas materiais, como isto acontecia, porque ela tinha um palacete, muitas joias, muitos serviçais, então ela estava muito envolvida na parte material, mas existia um vazio dentro dela, que era exatamente a parte espiritual. E este vazio, com o primeiro encontro com Jesus, Jesus consegue completar,
consegue mostrar a ela. E ela fica muito grata, por isso que na casa de Simão, ela adentra, espavorida, e vai beijar os pés de Jesus. A comoção é grande, ela começa a chorar e as lágrimas caem nos pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos. Depois, ela abre um vidro de um perfume, de um óleo, e vai untar os pés de Jesus. Jesus é recriminado pelo fariseu, onde já se viu permitir que aquilo acontecesse. Onde Jesus responde: pois é, eu estou aqui já há algum tempo e você não me deu uma água para lavar os pés, porque era hábito, inclusive, no povo judeu, lavar os pés e as mãos em qualquer festa. E ela veio, lavou meus pés e enxugou com seus cabelos. Você também não untou os meus pés. E ela untou, trouxe um perfume caro para poder untar os meus pés. E ele agradece a Maria e diz: vai, que os teus pecados são perdoados. Porém, o que nós tiramos de lição nesta passagem? Além da gratidão que nós devemos realmente ter, o reconhecimento de tudo que nós temos, do apoio, do plano espiritual, do amor de Jesus por todos nós. Essa gratidão nós devemos ter diariamente. Primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos permite todo dia, mais uma vivência, mais uma experiência. Pela oportunidade de nós vermos a natureza, desfrutarmos do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa família. Então, a gratidão é um sentimento que nós devemos cultivar dentro de nós. Quando as pessoas nos favorecem de alguma maneira, mais facilmente nós nos lembramos dos fatos ruins, dos fatos negativos, aquilo que nos prejudicou. E muitas vezes esquecemos de ver os benefícios que nós recebemos. Então, a gratidão é muito importante. Outro fato importante é sobre quando Jesus falava: vai, que os teus pecados são perdoados. É um alento para todos nós. Sabermos que as nossas falhas, os ditos pecados, que nós da doutrina espírita não colocamos como pecados, e sim como erros nossos. Porém, nós temos duas etapas. Primeiro é o arrependimento. E Madalena se arrependeu realmente da vida que ela levava. Ela teve o reconhecimento que deveria se modificar. E o segundo é a reparação. Toda falha nossa, todo erro nosso, exige do reconhecimento, porque senão nós não vamos poder modificar. E da reparação, que Madalena também fez. Conta, isso já pela literatura espírita, que ela depois deste encontro com Jesus, depois da crucificação de Jesus, ela se encontra com os leprosos, se retira junto com eles para o Vale dos Leprosos, para cuidar deles, acaba contraindo a doença e acaba desencarnando nesta condição. Mas com o coração feliz, porque espiritualmente ela já estava elevada. Ela já tinha tido um encontro com Jesus. E nós, quando temos o encontro com Jesus? Quando Jesus marcou a nossa vida, nós paramos para analisar isso? Quando foi aquele toque que nós tivemos, que nós podemos falar? A minha vida até aqui era uma, a partir de agora é outra. Conhecendo Jesus, seguindo os seus ensinamentos. E Jesus, quando ele fala, ele está diante de nós, ele está nos orientando, nos acolhendo. Quer dizer, nós não estamos perdidos numa reencarnação. Mas Jesus nos deixa no seu evangelho as diretrizes para nós seguirmos. Quer seja em histórias, as parábolas, que cada um traz um ensinamento
para a nossa vida, quer através da sua vida, quando nos relata os evangelistas, o que ele passou, a aceitação, a maneira como ele lidou com os problemas, como ele lidou com os fariseus, que eram arrogantes, que queriam impor, como ele lidou com os pobres, como ele lidou com os doentes. Então, são exemplos que nós temos e modelos a seguir. Jesus nos traz, e isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca sede perfeitos. Então, ele nos deixa um modelo. Veja bem, todos nós somos ainda pequenos na nossa evolução espiritual. Somos bebês engatinhando, mas temos um alvo, temos um objetivo. E é não perder de vista o nosso objetivo. Podemos ainda ter muitas falhas, porém, faz parte da nossa condição. Falhamos e muito, devemos reconhecer e a cada dia procurar e nos propor a modificar. Porque o alvo é quando Jesus nos coloca a perfeição. E ele nos deixa uma receita. Como uma receita de bolo, né? Para as mulheres. Como uma receita que nós podemos, se a gente segue passo a passo, não tem problema de errar, né? Às vezes a gente erra porque a gente erra a mão. Põe uma coisa a mais, uma coisa a menos, aí a gente acaba errando na nossa receita. E ele nos diz, os caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, difícil. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. São ingredientes que não é fácil a gente encontrar. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso. Não fazem assim também os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Os ingredientes às vezes não é fácil para a gente conseguir e achar o ponto na medida certa. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, caluniam. E hoje, antes de a gente vir, a gente estava ainda se preparando, e nós passamos pelo Datena da vida. Todo mundo dá uma paradinha no Datena da vida. E estava, lógico, é um jornalismo com sensacionalismo dele, que tem o seu público, não temos crítica, certo? Tem o gosto, sem problema algum. E o Datena faz e faz muito bem. É um jornalista respeitável. Mas o caso em si é que estava passando o caso do médico, Roger, e todos os absurdos, todas aquelas declarações, todas aquelas revoltas, as mulheres revoltadas, vidas que foram dilaceradas. Mas o que nós mais sentimos, a justiça tem que ser feita. Esse homem precisa ser retirado da sociedade. A gente volta no final do caso. E hoje, casualmente, fazendo uma leitura pela manhã, no livro Pelos Caminhos do Coração, que é do Divaldo com espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela coloca o Evangelho, mas como um poema para todos nós. Ela nos eleva, ela descreve Jesus, ela descreve as paisagens que Jesus andou, ela nos transporta exatamente
para aquele ambiente onde ela vai colocar a sua mensagem. E a mensagem é na era do amor. E onde que Jesus, num diálogo, vem um fariseu para conversar com ele, um homem poderoso lá da região, e vem exatamente perguntar isso para Jesus. Como tu pregoas que nós devemos perdoar? Então, nós não podemos, nós vamos permitir que uma pessoa que faz uma maldade, ela possa continuar no meio de nós? E ainda tu dizes que nós devemos amar? Como vamos amar uma pessoa dessa? E aí Jesus responde, por isso mesmo, nós devemos amar. Porque somente com amor, essa pessoa um dia, não falou que seria nesta reencarnação, um dia, ela poderá ser modificada. Mas, e esses malfeitores que fazem barbaridades? Então nós não devemos colocá-los em prisão? Jesus responde, não. Vocês têm que justiçar. A justiça é tirar da sociedade para que ele fique isolado. Para poder pensar, para que ele tenha a oportunidade de se recompor e realmente voltar novo à sociedade. Porém, não podemos ter vingança. Não podemos ter o sentimento de nos vingar. Aí é que eu refleti uma coisa com a outra. Como ver uma história desta, que abala tanto, e o sentimento que nós víamos nas pessoas eram realmente de vingar. O sentimento que esse homem provocou nelas foi esse. Como conciliar tudo isso? Eu não tenho a resposta. Não podemos dizer que elas estão erradas. Mas não está dentro dos ensinamentos de Jesus. Agora, como exigir uma conduta para uma pessoa que passa uma experiência que nós não passamos? Porém, nós temos a certeza. Somente o amor tem a capacidade de modificar. Toda violência que é reprimida com violência gera mais violência. Jesus falou, nós devemos matar o pecado e não o pecador. Isso fica para a nossa reflexão. Não temos fórmulas prontas. Por isso, a gente vê ainda a pequenez da nossa condição. A pequenez do nosso entendimento. Jesus tinha a capacidade de amar a todos indistintamente. Mas muitos falam, mas era Jesus. Mas o caminho é lá, ele deixou a receita da perfeição. Então, vamos fazer o melhor que nós podemos, a cada dia. Se nós não temos a possibilidade de um convívio com pessoas que nos caluniam, nos prejudicam, vamos manter a distância. Porém, vamos neutralizar os nossos sentimentos. Se ainda não é possível pedirmos para essas pessoas orar para esse infeliz, porque diante dessa situação, o mais comprometido espiritualmente é o médico. Nós sabemos disso. Elas, talvez, com este ato que foram submetidas, resgataram alguns débitos anteriores. Não se justifica. Porém, ele é o mais comprometido. Mas se nós não podemos orar, vamos evitar comentários, vamos procurar não neutralizar a ação, para que ela não se propague e não contagie, porque a gente sabe que essas energias são contagiantes. E
Quando nós vemos na história que quando elas chegaram, a pedra já estava removida, é assim que acontece conosco. Toda vez que nós nos propomos a mudança, as pedras, os obstáculos vão sendo removidos. Tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos a confiança. Jesus está diante de nós. Existe uma legião de espírito a nosso favor. Então, tudo que nós desejamos, às vezes é um vício que nós temos que deixar e está difícil. Às vezes é problema de gula, de comida, de obesidade. Às vezes são outros problemas que nós queremos nos livrar daquilo, mas nós não encontramos força. Oremos. Jesus está adiante de nós. E quando tudo é removido do nosso caminho, aí nós conseguimos entrar num degrauzinho maior. Porém, também nós somos exigidos um pouquinho mais. A muito será cobrado aquele que muito for dado. Então, é os olhos de compreensão por aqueles que ainda não conseguiram, é que nós devemos ter. Não julgamento, nem crítica, né? A gente costuma dizer, na mão, nós temos, nas mãos, 10 dedos. Pelo menos numa mão. 5. Um não é igual ao outro. Nem todos nós, nem nós somos. Aliás, né? A nossa digital é única. E também somos únicos perante ao Pai. E para nós encerrarmos, eu gostaria de falar sobre Gibran Khalil Gibran, que foi o poema, né, algum trecho do poema que nós lemos na abertura. Gibran Khalil Gibran, ele é um escritor libanês, mas que fez toda a sua carreira nos Estados Unidos. Os seus livros são best-sellers, é muito lido e muito comentado, então, para muitos não é novidade. Mas ele não era um religioso ortodoxo, porém, ele amava Jesus. E o que é bonito nos seus poemas ou nos seus livros, nas suas histórias, ele coloca Jesus como homem, um homem amoroso, um homem bondoso, um homem que quer justiça. Ele até chega a desenhar Jesus como um certo revolucionário para a sua época, quebrando aqueles paradigmas, né, que existiam exatamente pelas doutrinas que eles professavam. Ele coloca os apóstolos e, inclusive, outras personalidades como heróis nos seus contos. Mas é de uma singeleza, de uma pureza, que chega a nos comover. Porque se nós achamos Jesus, a sua história, muito distante de nós, ele mostra Jesus do nosso lado, Jesus homem. Então, é isso que toca o nosso coração. Então, quando nós tivermos dificuldades em nos ligarmos ao Mestre, achando que existe uma barreira ou um caminho muito longo entre nós, vamos lembrar de Jesus na sua vida, na sua infância, ele como homem. Então, ele viveu entre nós. E aí fica muito mais fácil nós fazermos a ligação com os ensinamentos do Mestre Jesus. E para isso, para encerrar, vou pedir licença e ler mais um poema de Gibran. É um pouquinho mais longo, que eu peço desculpas e a paciência de vocês, tá bom? Esse poema encontra no livro Esse Homem do Líbano. Jesus batendo as portas do céu. Gente, olha que bonito. Já pensou Jesus batendo as portas do céu? Vamos ver o que ele fala.
Pai, meu Pai, abre teu portão. Trago comigo uns bons companheiros. Abre a porta para que entremos. Somos os filhos do teu coração. Cada um de nós e todos nós. Abre, meu Pai, abre o teu portão. Pai, meu Pai, eu bato o teu portão. Trago um ladrão que foi crucificado comigo hoje mesmo. Apesar disto, é uma boa alma e queria ser teu hóspede. Roubou um pão para a fome de seus filhos, mas eu sei que a luz dos seus olhos te regozijaria. Pai, meu Pai, abre teu portão. Trago uma mulher que se entregou ao amor e atiraram-lhe pedras. Mas conhecendo o teu coração mais profundo, detive-os. As violetas não murcharem em seus olhos, o teu abril ainda está em seus lábios, ainda tem nas mãos a safra dos teus dias, e agora quer entrar comigo em tua casa. Pai, meu Pai, abre teu portão, trago um homicida, um homem com crepúsculo na face. Caçou para os seus pequenos, mas caçou de modo errado. O ardor do sol estava em seus braços, a seiva da tua terra estava em suas veias. Ele desejava a carne para sua gente, onde a carne era negada, mas seu arco e sua flecha eram rápidos demais, e ele cometeu um homicídio, e por isso está agora comigo. Pai, meu Pai, abre teu portão, trago comigo um bêbado, um homem que tinha sede de um mundo diferente. Era dele sentar-se à tua mesa com uma taça, com a solidão sentada à sua direita e a desolação sentada à sua esquerda. Fitava atentamente o fundo da taça e lá viu as tuas estrelas refletidas no vinho e bebeu demais porque iria alcançar o teu céu. Ele teria alcançado o seu eu maior, mas perdeu-se no caminho e caiu. Ergui-o, Pai, fora da taberna, e ele veio comigo, rindo a metade do caminho, e agora ele chora, embora esteja comigo, porque a bondade o fere, e por isso trago a teu portão. Pai, meu Pai, abre teu portão. Trago comigo um jogador, um homem que converteria sua colher de prata num sol de ouro. E como uma das tuas aranhas, teceria a rede e esperaria pela mosca que está caçando moscas menores. Mas ele perdeu como todos os jogadores. E quando o encontrei vagando pelas ruas da cidade, olhei nos seus olhos e vi que a sua prata não se transformou em ouro e a teia dos seus sonhos estava rompida. Convidei-o a acompanhar-me e disse-lhe: contempla as faces de teus irmãos e a minha face. Vem conosco, estamos indo à terra fértil que está além das colinas da vida. Vem conosco. E ele veio. Pai, meu Pai, abriste o portão. Olhai os meus amigos, procurei-os por perto e por longe. Mas eles tinham medo e não queriam vir comigo, até que lhes revelasse a tua promessa e a tua graça. Agora que abriste teu portão e recebeste e cumprimentastes meus companheiros, não há na terra pecadores, excluídos de ti e de tua acolhida. Não há inferno nem purgatório. Há somente tu no céu e na terra o homem, o filho do teu velho coração. Muita paz a todos. Obrigada.